Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade tratarei de mais uma grande contradição escatológica dos futuristas. Vamos tratar da questão da destruição do planeta Terra, narrado em 2 Pedro 3,10, com a libertação do povo de Deus do cativeiro da corrupção, que também ocorre no fim registrado em Romanos capítulo 8, no versículo 22 ao 23. Essas duas passagens, na concepção futurista, é uma grande contradição. Não pode haver destruição e libertação da mesma criação no mesmo tempo, o qual os dois textos apresentam. Se você é um futurista ávido que aguarda ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que decidir no caso, ou 2 Pedro 3,10 ou Romanos 8, 22 ao 23. Vamos ler os textos? 2 Pedro 3,10 diz o seguinte, presta bem atenção. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Perfeito? Esse é o primeiro texto, o qual os futuristas dizem que um dia isso vai acontecer. O fim vem, o mundo será destruído. O segundo texto é o de Romanos capítulo 8, no versículo 22 ao 23, que diz o seguinte. Presta bem atenção também a esse verso e perceba a contradição. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pois bem, depois de lermos esses dois textos, a pergunta para os futuristas que não quer calar agora é a seguinte: qual o fim que vocês vão decidir ficar? O fim da destruição do planeta Terra ou o fim para a redenção dos filhos de Deus? Quem está equivocado, no caso? Seria o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo? Na verdade, nenhum dos dois. A tradição religiosa é que não entendeu, na verdade, nada sobre as questões relacionadas à escatologia bíblica. É o que eu sempre tenho tratado aqui. A escatologia bíblica nunca foi cósmica, destruição do planeta Terra. Sempre foi pactual, mudança de alianças, fim da lei e o estabelecimento da graça de Deus. Somente nessa ótica de uma escatologia de pactos é que esses dois textos se harmonizam perfeitamente. Vamos refletir? Muito bem, toda essa questão gira em torno da mudança das alianças e não o fim do planeta Terra ou da humanidade que acontecerá um dia. Os dois textos não se harmonizam nesse pensamento. Durante a mudança das alianças, a criação estava debaixo do cativeiro da corrupção, condicionada ao ministério da condenação e morte, onde o pecado tinha domínio contra os filhos de Deus. A lei não justificava ninguém até então. Está escrito lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 18 ao 19. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de quê? De sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. No mesmo parecer, o apóstolo Paulo também exorta os irmãos da Galácia quanto à questão da inutilidade da lei, uma vez que eles estavam sendo incentivados a observarem a lei. Paulo diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Da cruz até a queda de Jerusalém 70, o cativeiro da corrupção estava em operação. E por isso que, por mais que a lei tivesse preceito de justificação, ela era fraca e inútil para justificar o homem diante de Deus. Era necessário, portanto, que Cristo, como o nosso sumo sacerdote, depois de ter oferecido o sangue da remissão pelos pecados de seu povo, viesse dos santos dos santos, do tabernáculo não dessa criação, para redimir
os que aguardavam pela fé essa justiça. Isso está bem explícito em Hebreus capítulo 9, no versículo 11 ao 14. Essa vinda acontece de fato em 70, em consequência da queda de Jerusalém. Com a queda do templo, também terminou de fato a antiga dispensação com seus rituais, cerimoniais e sacrifícios, concedendo assim a tão aguardada libertação dos filhos de Deus. Observe como essa redenção e libertação dos filhos de Deus estava intrinsecamente ligados à queda do templo por uma passagem importante de Lucas, capítulo 21, versículo 20, iremos ler o 22 e o 25 até o 28, que diz assim a passagem: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí eu pergunto, a redenção estava intrinsecamente ligado ou não estava com a queda de Jerusalém? Perfeitamente. Não sei também se você prestou bem atenção, porém, 2 Pedro 3,10 aparece bem aqui também nesse texto, na descrição da queda de Jerusalém, que trouxe a redenção, a libertação dos filhos de Deus, que se encontravam no cativeiro da corrupção, não é verdade? Quando diz assim a passagem: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. 2 Pedro 3,10, os elementos que se desfazem, como a lua, o sol e as estrelas, como também aparece aqui em Lucas, nunca foi referência ao fim do planeta Terra com fogo, meu irmão, minha irmã, e sim o fim da antiga dispensação. Os elementos se desfazendo é referência ao fim da antiga dispensação. A palavra elementos, rudimentos, no grego, é stoicheia, e sempre é usada em conexão com a ordem do antigo pacto, da antiga dispensação. Então, quando você encontra os elementos se desfazendo da estrutura cósmica da Terra, na verdade, é uma linguagem figurada para o fim da antiga dispensação. O fim dos rituais, o fim dos cerimoniais e dos sacrifícios. Que aconteceu de fato com a queda de Jerusalém em 70, porque ali o templo foi completamente destruído, não ficando pedra sobre pedra. O apóstolo Paulo usou esse termo, stoicheia, em sua dura repreensão aos cristãos da Galácia que estavam sendo tentados a abandonarem a liberdade que há em Cristo Jesus pelos rudimentos do antigo pacto. Ele diz assim lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 9. Presta bem atenção. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, olha só, rudimentos, stoicheia, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? É bom lembrar que a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita em 56, o qual atesta de fato que o fim dos rudimentos judaicos foi em 70, com a queda de Jerusalém. Exortando também aos irmãos colossenses, o apóstolo Paulo usou a mesma referência, stoicheia, aos rudimentos da lei que ainda estavam em vigor durante a mudança das alianças. Colossenses 2, no versículo 20 ao 22, diz isso. Olha só o que é que fala o apóstolo nessa passagem. Se morrestes com Cristo para os rudimentos, stoicheia, do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois
que todas essas coisas com o uso se destroem. Perfeito? A palavra elementos, que aparece também como os rudimentos, totalmente voltada às questões dos rudimentos judaicos da antiga dispensação. Paulo exortando aos irmãos a não submeterem as obras da lei como meio de justiça. Por quê? Porque a lei ainda estava em operação durante a mudança dos pactos. Assim como a carta aos Gálatas, a carta aos irmãos colossenses é datada antes de 70. Ela foi escrita em 58, mais uma referência clara que se encaixa de fato com a destruição do templo. É quando a gente agora entende o que está escrito em 2 Pedro 3,10, e eu vou ler até o versículo 13, que diz assim o texto: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, estou cheia, se desfarão abrasados, os rudimentos judaicos. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos, estou cheia, abrasados, se derreterão. Vós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nova aliança, nos quais habita a justiça, porque os justos seriam libertos do cativeiro da corrupção. Os destinatários de 2 Pedro receberam essa carta em 65. Era acerca do cativeiro da corrupção, que eles se libertariam logo em breve, justamente pela redenção no sangue de Cristo Jesus. E de fato, uma vez que foi escrita em 65, era futuro para eles e não futuro para nós, uma vez que o templo caiu em 70, correspondendo ao que foi dito lá em Lucas capítulo 21, o qual lemos aqui logo no início do nosso vídeo. Fica muito claro então que quando a gente observa as questões da escatologia bíblica como já realizada, e que se refere justamente à questão pactual, os textos eles se harmonizam de forma perfeita, não é verdade? Perfeitamente. Ao contrário da percepção futurista, que tem que escolher sem entender nada do que vai acontecer para poder defender as suas crenças. Se o fim é referente ao fim do mundo, com a destruição do sistema solar e a varredura da humanidade, ou fim referente à libertação dos filhos de Deus do cativeiro da corrupção. Eles vão ter que escolher, e fazendo essa escolha vão sempre estar em grande contradição. Experimenta apresentar esses dois textos para o teu amigo futurista, para ver se ele dá uma resposta plausível, que esteja alinhado com as escrituras. Está aí mais uma abençoada reflexão, eu espero que tenha lhe sido útil. Se foi, não esqueça de registrar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais de amigos, e faça aquilo que você faz sempre muito bem aqui na aba comentários, comentando o que você achou desse assunto tratado aqui nesse vídeo para a glória do nosso Deus. Aguardo o teu feedback, responderei a todos como sempre. Gratidão pela tua participação, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!